Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos abram comigo em Romanos, no capítulo 4. Semana passada nós falamos do versículo 1 ao versículo 8. Hoje vamos falar do 9 em diante e vamos ver até onde é que conseguimos ir. Romanos, capítulo 4. Vamos ler ainda assim o versículo 8 deste mesmo capítulo para os irmãos recordarem aquilo que falámos mais ou menos. Diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Irmãos, se irmãos se lembrarem, nós vimos este capítulo 4, como eu disse, a partir do versículo 1. E o argumento de Paulo é apresentar a figura, e uma figura de exemplo, o exemplo para o judaísmo, mas também o exemplo para a fé. É isto que Paulo quer apresentar. E ele apresenta a figura de Abraão. Abraão era considerado o pai dos judeus. E Paulo começa aqui a apresentá-lo não apenas como o pai dos judeus, mas o pai de todos aqueles que têm fé. E ele apresenta Abraão como sendo justificado, não por causa das obras, não por causa do cumprimento que ele tinha da lei, isto é, não por causa da sua obediência, mas simplesmente pela graça e misericórdia de Deus, mas também por causa da fé que Abraão depositou naquilo que Deus lhe disse. Então, porque Deus prometeu, Abraão creu, e diz a Bíblia que isso lhe foi imputado como justiça. E aquilo que nós vimos é que, de facto, nenhum de nós tem nenhum motivo que se gloriar, porque nem a fé provém de nós. Nem a fé é um elemento que nasce em nós. A própria fé é simplesmente crer em tudo aquilo que existe, em todas as evidências, mas acima de tudo na soberania e na omnipotência do nosso Jesus Cristo e naquilo que Ele fez. Então nós não nos temos que gloriar, nem de sequer termos fé. Nem nisso nos podemos gloriar. E foi isto que vimos. Depois vimos também que Paulo, ele menciona dois textos. O primeiro seria lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, que fala acerca da promessa. E depois este último que nós acabamos de ler, este versículo 8, que é o Salmo 32, versículo 2, que fala acerca exatamente disto. É um Salmo de Davi, em que Davi olha, pensa no seu passado e agora diz: bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. E a ideia é, Davi está a dizer que não é por causa dele fazer alguma coisa boa que o seu pecado é apagado, não é porque ele cumpriu ou obedeceu à lei que o seu pecado não é imputado. Ele está a dizer simplesmente a quem o Senhor, pela sua vontade, pela sua soberania, não imputa pecado. Então a ideia que Paulo quer transmitir, e aqui apontando também para Davi, é uma coisa, acho que é muito interessante. A primeira é, Abraão, ele é justificado pela fé, e Davi diz que é bem-aventurado aquele a quem o Senhor, pela sua vontade, não imputa pecado. Então de repente temos Davi e Abraão, que são justificados não pelas obras que fazem, mas apenas porque Deus imputa a sua justiça a eles. Em vez de imputar pecado, imputa a justiça. E é este o contexto, é este o padrão. Estamos a falar que é algo que é comum à nossa fé e é tão normal para nós, disse isto a semana passada, que nós muitas vezes não deixamos que isto tenha impacto na nossa vida. E o impacto é o seguinte: este texto fala que a justificação é única e exclusivamente pela fé. E por causa disto mesmo, nós temos que estar eternamente gratos, porque nós não conseguimos fazer nada para sermos justificados. E este é o impacto que tem de trazer à nossa vida. O facto de eu e você não podermos fazer nada para sermos justificados, isto devia causar em nós um sentimento de agradecimento absoluto a Deus. Porque nós não nos podemos justificar. Isto cria também uma outra questão. É que nós temos uma tendência também estranha de nos compararmos uns aos outros, mas nós gostamos de nos comparar da seguinte forma: naquilo em que nós somos muito fortes, criticamos os outros; naquilo em que nós somos muito fracos, não queremos que ninguém nos critique. Então, a justificação pela fé vem anular este tipo de comparações. Porque em nós não pode haver qualquer estilo ou espécie de arrogância, porque nós sabemos que a única razão pela qual nós somos declarados justos é pelo sangue de Jesus, não é por nada daquilo que façamos. Então, por muito forte que eu seja numa área, eu vou sempre ser fraco e frágil numa outra. Mas não é a área forte que me leva ao céu, nem vai ser a minha área frágil que me vai levar ao inferno. Quem me leva para o céu é apenas o sangue
de Jesus Cristo. E porque é o sangue de Jesus Cristo, nós devemos ficar agradecidos. Então, quando nós dizemos que somos salvos, a verdadeira marca do salvo não é apenas dizer que crê em Jesus, é crer em Jesus, e depois diz a Bíblia que pelos frutos os conhecereis. E os frutos é que definem se nós somos salvos. Não são os frutos que nos salvam, mas os frutos mostram se eu sou ou não sou salvo. A Bíblia nisto é categórica. Mostra isto facilmente. Pelos frutos os... Se eu não dou fruto, sou conhecido porque não dou fruto. A verdade é que não há crente salvo que não dê fruto. Se houver aqui alguém que não está a dar fruto, tem aqui um diagnóstico de alguma coisa que não está muito bem na sua vida. Vamos continuar na questão da justificação. Porque eu gostava de deixar esta introdução porque isto é importante. Porque nós, como cristãos que somos, temos a tendência a esquecer o privilégio que é sermos justificados. E a justificação é uma expressão tão comum para nós. Ouvimos isto desde sempre, especialmente nós, especialmente se ouvirmos pregações bíblicas, não é? E é bom que sejam essas o tipo de pregação que nós ouvimos. Mas as pregações bíblicas, e quem está na igreja há mais tempo, sempre ouviu falar justificação, santificação, são conceitos que nós conhecemos muito bem. Mas por conhecemos tão bem, não deixamos que tenha impacto na nossa vida. E uma coisa é conhecer, outra coisa é viver. Uma coisa é conhecer, outra coisa é de facto experimentar aquilo que se conhece intelectualmente. Versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança. Qual é a bem-aventurança? A ideia é, bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? É uma pergunta que Paulo está a fazer. Paulo tem a dizer, olha, esta bem-aventurança de sermos justificados, ela ocorre apenas naqueles que são circuncidados? Ou também é possível acontecer naqueles que não são, naqueles que são incircuncisos? Desculpem esta expressão. A ideia é, esta bênção vem apenas para os judeus ou também é possível vir para os gentios? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Meus irmãos, o que é que foi imputado como justiça a Abraão? Não. A fé. O que é que acontece no capítulo 15? O Senhor vem ter com Abraão, falámos disto a semana passada, mas para recordarmos. O Senhor vem ter com Abraão e diz, Abraão, eu sei que tu és idoso. Eu sei que tu estás velhote. E sei que a tua esposa também não está para nova. E ela também tem o ventre encerrado. Sei que tu não podes ter filhos biologicamente com a tua esposa. Naturalmente é impossível. Mas deixa-me dar-te uma promessa. Em ti serão benditas as nações. Abraão, tu serás pai de multidões. Abraão, dar-te-ei um povo numeroso. E ele irá herdar uma terra vasta. O que é que ele tem que fazer com esta informação? Apenas uma de duas opções. Ou não crê, porque naturalmente é impossível, ou crê que o Deus que está a falar com ele não é mentiroso e é poderoso até para suscitar uma descendência numa pessoa que tem 100 anos. Nem que tivesse 400 anos. Nem que tivesse 1000 anos. O Senhor era capaz, e Ele é capaz, e o Senhor diz, Abraão, eu estou-te a prometer. E agora o que é que Abraão faz com isto? Diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E o crer não é apenas acreditar, é a ideia da fé, ver aquilo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. A ideia que dá é, quando Abraão ouve aquilo, no seu coração, no seu corpo e no seu ânimo, ele entende que o Senhor vai cumprir aquela promessa. Porque aquela promessa não depende de Abraão. Depois, mais à frente, ele vai meter ali um bocadinho por atalhos e vai depois meter em trabalhos. E ainda hoje, muito daquilo que nós vemos nas notícias tem a ver com os trabalhos que o Abraão se meteu por causa do atalho. É, exatamente. Mas a promessa foi cumprida. É apenas para os judeus e para os gentios. E não para os gentios esta bem-aventurança. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão?
não na circuncisão, mas na incircuncisão. A ideia é muito simples deste versículo. Às vezes estes versículos, depois, o grego é um bocadinho complicado e depois para traduzir fica assim um bocadinho confuso. Mas a ideia é simples de entender. Paulo está a perguntar, olha, quando Abraão lhe foi imputada a justiça, a promessa que Deus lhe deu foi quando ele era circuncidado ou foi antes de ser circuncidado? E vejam a ideia é interessante, porque a promessa é dada pela primeira vez no capítulo 15, depois há o capítulo 17, onde Abraão é circuncidado. E no capítulo 17, ou desde o capítulo 15 ao capítulo 17, dizem alguns estudiosos judaicos, alguns mestres, que passaram cerca de 20 a 25 anos. O que significa que Abraão recebeu a promessa do Senhor e só 20 a 25 anos depois é que foi circuncidado. E Paulo está a dizer, meus amigos, quando Abraão foi justificado, quando Abraão lhe foi imputada a fé como justiça, ele foi justificado estando circuncidado ou não circuncidado? E a história tinha que dizer, não, Abraão Deus prometeu-lhe, antes de ele ser circuncidado, e diz que a Bíblia que lhe foi imputada como justiça ainda antes de ser circuncidado. E os irmãos estão a perceber onde é que vai a linha de argumento, porque o que é que o judeu dizia? Que é apenas justificado quem pertence ao povo. E quem é que pertence ao povo? Aquele que cumpre a lei e aquele que é circuncidado. E aqui está Paulo a dizer, meus amigos, vocês esqueceram-se aqui de um grande pormenor, é que o pai, Abraão, e agora podíamos cantar aquela música ao pai Abraão, não é? O pai Abraão, ele foi justificado antes da circuncisão. E agora? E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Vamos dividir este versículo por partes. Vamos à primeira parte. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça de fé. O que é que Paulo diz? Abraão foi justificado antes da circuncisão. E agora há uma pergunta. Toda a gente tem sempre perguntas. Eu, como sou pastor há uns anitos, já percebi. Há sempre alguém... Eu normalmente já sei o que é que a pessoa... Não sei sempre, mas normalmente consigo perceber o que é que a pessoa vai dizer a seguir. Quando alguém vem ter comigo, tem alguma conversa e diz alguma coisa, eu apanho ali os primeiros 10 segundos e já sei o que é que vem, qual é a pergunta que a pessoa vai fazer mais tarde ou mais cedo. É uma característica que eu tenho. Às vezes também falho. Isso surpreende. Mas normalmente consigo perceber, porque nós conseguimos perceber. E Paulo tem esta característica. Ele sabe que ao dizer que Abraão foi justificado antes da circuncisão, que vai alguém que se vai levantar e vai perguntar assim, então para que é que serve a circuncisão? Se ele é justificado sem a circuncisão, a ideia é para que é que o Senhor instituiu a circuncisão. E Paulo, antes que alguém lhe pergunte, ele responde. Ele está a dizer, a circuncisão é um sinal e é um selo da justiça da fé. A ideia é, os irmãos lembram-se, e na altura, para que é que serviam os selos? Os selos tinham várias funções. Uma poderia ser, por exemplo, para as comunicações, para que elas ficassem secretas e não fossem quebradas. O que está dentro da carta, do envelope selado, se o selo for aberto, significa que foi comprometida a informação. O selo representava também a propriedade. Era uma marca que transmitia ou o nome do autor, ou a autoridade da pessoa que enviou a comunicação, ou simplesmente a propriedade daquilo que fosse, da coisa. E o que é que Paulo está a dizer? A circuncisão é um sinal ou um selo de quê? Um selo, desculpem lá que me perdi, aqui. Um selo da justiça da fé. A ideia é, a circuncisão não te justifica, é isto que Paulo está a dizer aos judeus, a circuncisão era uma marca de quem já era justificado. Versículo 11. Recebeu o sinal da circuncisão e o selo da justiça da fé. Então, o versículo 11 mostra para que é que servia a circuncisão. A circuncisão era um sinal, um selo que apontava, era uma marca no corpo, que apontava para alguma coisa que deveria ter acontecido espiritualmente. Nós já vimos isto acontecer também em Romanos. Paulo já falou acerca disto. Ele diz, olha, o importante não é a circuncisão exterior, é a circuncisão do interior, do coração. Paulo até dá o exemplo, olha, há judeus que são circuncidados exteriormente, mas não o são no coração. E há gentios que nunca foram circuncidados exteriormente, mas são-no no coração e são salvos. Então a ideia é, a circuncisão é um selo. Já agora aqui um à parte, pode ser interessante para alguns irmãos. Alguns irmãos de outros movimentos
Eles tendem até, e é uma doutrina polémica, que é o batismo das crianças. Não estou a falar dos católicos, estou a falar de pessoas também da Reforma, vindas da Reforma Protestante, e eles batizam crianças. E um dos argumentos tem a ver exatamente com isto. O argumento é o seguinte: a circuncisão era uma marca, um selo que apontava para aquilo que depois a pessoa ia escolher, porque a verdade é que as crianças eram circuncidadas, esta é a realidade. Mas a marca exterior apontava para aquilo que é pertencer ao Senhor. Então há quem defenda que no Novo Testamento o sinal mais aproximado, ou a marca exterior mais próxima da circuncisão, é o batismo. Esta é a razão pela qual alguns movimentos batizam crianças. Não é no sentido de que elas não têm consciência, eles sabem disso. Mas a ideia é, no Velho Testamento a criança também não tinha consciência e ela era circuncidada. Não estou a dizer que concordo, obviamente que não, porque eu não vejo esse padrão no Novo Testamento, mas a dizer-vos que é daqui que vem esta doutrina, é daqui que vem esta linha de pensamento, só aqui a título de parênteses, para os irmãos também ficarem dentro deste assunto. Então vejam, ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. A ideia é, Abraão não é apenas o pai dos judeus. Abraão foi justificado ainda estando na incircuncisão, significando que ele ainda era um gentio. Ele ainda não era um judeu. Porque quando Abraão foi chamado, ele não era judeu. Esta é a grande realidade. Abraão vai lá, Ur dos Caldeus, de um povo que fazia coisas malucas. E o que é que o Senhor diz? Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te vou mostrar. E é a partir de Abraão, porque ele sempre vai obedecendo, mas por causa da fé que ele deposita na promessa que Deus lhe vai dando, que o Senhor vai construindo a nação. É verdade que é com Abraão que começam as coisas, começa a circuncisão, começam as grandes marcas, que são as marcas étnicas do judaísmo, mas quando ele é justificado ainda antes de ser um judeu, passa a expressão. Então o que é que Paulo está a dizer? Para que ele fosse pai de todos os que creem, isto é, de todos os que têm fé, e ainda que fossem incircuncisos, também sejam justificados, para que a justiça lhes seja imputada. O que é que Paulo está a dizer? O que importa não é o que tu fazes exteriormente, o que importa é em quem tu crês. O que importa é em quem tu depositas a tua fé. E se a tua fé está em Cristo Jesus, então a justiça te é imputada. Mas se a tua fé não está em Cristo Jesus, o vice-versa também é. O reverso, desculpem, também é verdade. Então Abraão é o pai da incircuncisão, porque ele foi justificado antes da circuncisão, mas é também o pai da circuncisão, porque ele foi o primeiro a ser. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé do nosso pai Abraão que tivera na incircuncisão. Este versículo 12 basicamente, em resumo, quer dizer o seguinte: Abraão é o pai não apenas daqueles que são circuncidados, mas daqueles que são circuncidados e que caminham no caminho que ele caminhou. E isto é um choque. Porque uma das grandes marcas do judaísmo era a circuncisão. E falámos disto também semana passada. Um judeu acreditava que simplesmente por ser circuncidado e cumprindo a lei ele permanecia na aliança. E permanecendo na aliança ele era salvo simplesmente por ser judeu. E Paulo está a dizer, mas Abraão não é pai apenas daqueles que são circuncidados. Ele é pai daqueles que são circuncidados, mas caminham no mesmo caminho que ele caminhou. A expressão é esta. Andar nas pisadas. Literalmente no grego é aquele que anda lado a lado. Então Paulo está a dizer, é verdade que Abraão foi circuncidado, mas o caminho que ele caminhou foi bem mais importante do que o elemento exterior, porque o elemento exterior é simplesmente o selo. Tem importância, mas não tem implicação para a salvação. Porque Abraão, se morresse antes de ser circuncidado, era salvo na mesma. Porque ele já tinha-lhe sido fé imputada como justiça. Então está a dizer, o judeu pode dizer que Abraão é o seu pai, não apenas por causa da circuncisão, mas se caminhar nos mesmos caminhos que Abraão caminhou. E qual foi o caminho que Abraão caminhou? O caminho da fé. A crer naquilo que Deus diz. Crer nas suas promessas. Crer na sua palavra.
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Paulo está aqui outra vez a falar do contraste, fé e lei. Não foi pela lei que Abraão alcançou a promessa, até porque ainda não havia lei. Nem foi pela lei que a sua descendência alcançou a promessa. Mas foi pelo quê? Pela fé. Vejam, a ideia é, fé e justiça estão exatamente a caminhar no mesmo sentido. Aqui neste texto, Paulo compara a justiça à fé. A fé leva à justiça e a justiça vem da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. A ideia é, se a única forma, ou se a forma real de alcançar a promessa é cumprir a lei, não é grande promessa. Porque a promessa depende de quem? De quem prometeu. Mas se depender da lei, passa a depender de quem? De quem cumpra a lei. Então vejam. Deus promete que alguma coisa vai acontecer. E se nós dissermos que vai acontecer, mas é porque eu vou fazer, eu não estou a depender daquele que prometeu. Eu estou a depender de quem? De mim. A autossuficiência. E a autossuficiência é outra forma de idolatria. Em que eu acho que eu faço, e porque eu faço, porque eu sou bom, porque eu sou melhor, porque eu sou o maior, eu consigo cumprir. E porque eu cumpro, vejam só quantas vezes eu estou a dizer eu. E porque eu cumpro, eu alcanço. Paulo está a dizer, olha, se é assim, então a promessa é aniquilada e a fé não é preciso para nada. Porque eu não preciso ter fé naquilo que eu consigo fazer sozinho. Já pensou nisso? Precisamos de fé naquilo que conseguimos fazer. Você precisa de fé para acender a luz. Não, é só carregar no interruptor. Precisava de fé se você não tiver pago a conta e de repente a luz foi abaixo e você diz, eu não tenho, mas vou carregar na mesma. E se calhar, não sei se é fezada. Mas, se for alguma coisa que eu ou você não consigamos fazer, vamos precisar de fé, porque a fé é acreditar que Deus vai fazer aquilo que não é possível para nós fazermos. Paulo está a dizer, se não depende da fé, não serve de nada. Porquê? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, isto é, não serve para nada e a promessa é aniquilada. Porque a promessa não serve de nada, porque a promessa nunca se vai realizar, porque quem prometeu não vai cumprir. Porque aparentemente não depende de quem cumpriu, depende única e exclusivamente de nós. Diga-me uma coisa, depende de nós. Depende de quem? Então não há nada que nós possamos fazer. E se não há nada que nós possamos fazer, nós apenas temos que depender daquele que prometeu e que vai cumprir. Porque a lei opera a ira. Paulo está a dizer, a lei não cumpre a promessa, a lei não leva à promessa, a lei não te dá a salvação e a lei não te justifica, porque a ideia é, não é possível cumprir a lei. Já vimos isto a falar. Já falámos sobre isto. Não é possível cumprir a lei. Porque não é possível cumprir integralmente a lei apenas leva à ira. E nós não gostamos de ira. Mas o pecado leva sempre à ira. Nós vimos isto. Do céu é manifesta a ira de Deus. É isto que vimos em Romanos capítulo 1. É manifesta porquê? Exatamente por causa do pecado. Então a lei, ela mostra que a ira de Deus ela é justa. É isto que significa. Mas depois diz uma coisa interessante. Porque quando não há lei, também não há transgressão. A Bíblia não diz porque quando não há lei não há pecado. Há pessoas que às vezes dizem isto, mas não é verdade. O que Paulo está a dizer é onde não há lei, não há transgressão. É verdade que nós vimos também no capítulo 1 que mesmo quem não tem a lei, tem impulsos, tem a lei escrita nos seus corações que mostra o que é certo, o que é errado. Já lemos sobre isto. Mas a lei escrita faz uma outra coisa. A lei escrita traz uma gravidade sobre o incumprimento. Quem é que recebeu a lei escrita? Os judeus. Agora pensem comigo. Eu não posso alegar desconhecimento da lei, por exemplo, em Portugal e em quase todos os países. Não posso alegar desconhecer uma lei para depois não ser condenado por ela. Eu não posso chegar ao pé do juiz e dizer, mas eu não sabia que isso era crime. Isso não era fácil.
Nem precisavam de advogado, era só dizer, não sabia. Mas não importa se vocês sabem ou não que uma lei é crime, porque em primeiro lugar parte do senso comum. E o juiz vai dizer, se você não sabe, porque não quis saber. Não sabe, soubesse. A ignorância da lei não serve como meio de justificação. Portanto, lá vamos nós. Não vamos nada, que nós não vamos cometer aqui crimes. Mas, não dá... Vamos lá ver. Vamos lá ver. Mas a ideia é, se eu tiver escrito a lei, e se eu incumprir, violar a lei, eu faço o quê? Uma transgressão da... E a transgressão é mais grave ainda do que simplesmente pecar sem saber que havia uma lei escrita contra aquele pecado. Porque dentro de nós há coisas que nós sabemos que é errado, mas há outras que nós ficamos na dúvida. Mas se houvesse uma lei escrita que dissesse assim, isto é errado, e nós a violássemos, o que é que se chama isto? Transgressão. É pecado, porque toda a transgressão é pecado, mas nem todo o pecado é transgressão. Há quem queira comprar um telemóvel novo para o Natal e faz tudo para tirar o telemóvel para o chão para ver se parte. Está a funcionar ou não? Se funciona, então não há nada no Natal ainda. Então, meus irmãos, a ideia é, vamos pensar, ainda no domingo. No domingo, depois da festa, fui com a minha esposa e com os meus filhos, fomos ao Burger King. E eu enganei-me no caminho e fui meter na IC19. E de repente vi lá um sinal que ainda não tinha visto assim muito bem. E o sinal dizia assim... dizia mais ou menos isto. Dizia assim, olha, este percurso é controlado por radar. Era aqueles sinais que fazia a média da velocidade. Só que eu vi o primeiro e nem liguei àquilo e continuei. E de repente começa a ultrapassar toda a gente. E diz, mas porquê é que está toda a gente a andar tão lento? Na faixa da direita, na faixa do meio, eu estou nesta, na faixa da esquerda, eu estou nesta e estou a andar tão devagar e estou a ultrapassar toda a gente. E de repente vejo outra vez o sinal a dizer fim da média de velocidade. Eu agora estou à espera de receber uma prenda de Natal em casa. Porque eu transgredi. Acho eu que transgredi. Nem tenho a certeza absoluta. Pode ser que o Senhor me tenha dado uma benesse, mas de facto eu estava a andar com mais velocidade do que os outros. Vamos ver. Ainda tenho que ir lá passar outra vez, ver qual é que é a velocidade daquilo, só para ter certeza do que é que vai ou não acontecer. Mas a ideia é, se eu de facto ultrapassei aquilo que deveria ter ultrapassado, o que é que aconteceu? Eu transgredi. O que é que lá estava? Um sinal a dizer que eu não poderia fazer aquilo que fiz, mas eu fiz. E a lei funciona exatamente da mesma coisa, porque a lei vem e mostra aquilo que o ser humano não pode fazer. Mas agora não há desculpa, porque o ser humano sabe que não pode fazer, mas faz. E o ser humano que faz aquilo que sabe que não pode fazer, transgride. Então vem a ira, mas a ira sobre a transgressão ainda é pior do que a ira simplesmente sobre o pecado. Porque há uma ideia na Bíblia, e aqui é a minha opinião, está bem? Vou dar a minha opinião. Nós falamos muito acerca do galardão, certo? Recompensa que vamos receber. Agora pensei comigo, a verdade é que há pecados que têm, todo o pecado leva e gera a morte, e todo o pecado é pecado, mas todos os pecados não são todos iguais. Porque os pecados geram consequências bem distintas. Então se há galardão para as coisas que nós vamos fazer e que fazemos de acordo com a fé e depositamos em Deus, isto é relativamente às obras, acredite e dá para entender também, um dia depois poderemos falar sobre isto, mas dá para entender também que no inferno não é toda a gente igual. Há níveis. Há níveis. Há níveis de transgressão, de violação, de pecados, e aquilo que há de galardão positivo, parece que a Bíblia vai apontando em alguns textos para que também haja um galardão negativo. Aqueles que são mesmo ruins não sofrem, vão sofrer, todos vão sofrer, porque no inferno é onde não há Deus, só há sofrimento. Isto é claro como a água. E é eterno, claro como a água. Mas vai haver diferentes níveis. Isso parece-me, é a minha opinião, consigo defendê-la teologicamente, mas não cabe nisto agora, mas é só para os irmãos entenderem que há diferença entre pecado e transgressão. E a diferença entre pecado e transgressão é esta. A transgressão aponta para o conhecimento que aquilo é pecado e mesmo assim voluntariamente se ultrapassa. Os judeus não têm desculpa, esta é a questão. Nós também já não temos. E nós até temos uma agravante, ao contrário daquilo que poderíamos esperar. Porque pensem comigo. Quando Jesus vem, ele diz, olha, não pensem que eu vim anular a lei.
Eu vim cumprir toda a... E depois ele diz coisas terríveis. Dava este exemplo. Eu também acho que já dei aqui, mas dava muito este exemplo lá em Tomar em Orém. Nenhum de nós, acho eu, matámos ninguém. Fisicamente. Mas na cabeça. Já matámos várias pessoas. Estão-se a lembrar de uns quantos que já assassinaram aí na vossa cabeça? Quantos já pensámos mal em matar as pessoas? O padrão de Jesus é assim, se tu fizeste na cabeça é como se tivesses feito exatamente na vida. Mas eu não matei. Não, a consequência não é a mesma. Mas para o pecado é exatamente igual. Porque tu mataste no coração. Porque às vezes nós matamos na mente e também matamos no coração. Aí isso é que é um assassino duplo. É que matamos no coração e às vezes até é o próprio irmão, e às vezes até é da igreja. Em que nós damos, não, aquele não, porque isto e porque aquilo e porque aquele outro. É como se estivesse morto. A Bíblia não nos manda matar ninguém. A Bíblia até nos manda amar os nossos inimigos. Não significa que nós nos tenhamos que relacionar com toda a gente. Também não é isto que está a defender. Porque o amor não tem a ver com isso. O amor, já falámos sobre isto, é uma decisão. Por muito dolorosa que seja. É decidir amar. Escolhes amar. Só ler isto outra vez, versículo 15, para não perdermos o fio à meada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Se não houver lei, não há transgressão. Se naquela estrada não tivesse aquele sinal, bem que podia vir uma multa para casa. Eu dizia logo, mas não estava lá sinal nenhum, e estava justificado, e aquilo caía logo. Mas havendo, estando tudo bem, nós não temos desculpa. Porque por isso é que existem códigos de leis, com 1000 e tal páginas. E alguns bem mais, não é? É o Código Civil, é o Código Penal, é o Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Administrativo. Poça, há tanta coisa. Código de Processo Administrativo, Código de Trabalho, Código de Processo de Trabalho. Há imensas coisas, imensas. Nós temos milhares de leis. Milhares e milhares e milhares de leis. Cada coisinha, cada pormenor, com cada linha. Porquê que existem estas leis? Exatamente para evitar a transgressão. No reino espiritual é a mesma coisa. A lei é entregue, não no sentido para que ela fosse a justificação, mas a lei mostra que é impossível. A ideia é, nós lemos a lei e percebemos, já não conseguimos fazer nada. Nós lemos e dissemos, mas eu já fiz isto, eu já fiz aquilo, já fiz aquilo outro. E agora, Senhor, eu não tenho hipótese, eu já transgredi. E esta é a beleza do cristianismo. Porque nós até temos o código, mas o código não serve para eu executar, porque eu não consigo fazer o código. Eu não consigo cumprir o código. Mas esta é a beleza do cristianismo. Mesmo não conseguindo cumprir o código, eu posso fechar o código e dizer, Senhor, eu não consigo, mas Tu podes fazer por mim. E Ele faz. E sabe o que é que acontece? Ele justifica-nos, nós não sendo justificados, nós não sendo justos, desculpem, ou seja, Ele justifica-nos, mas nós não merecemos, não conseguíamos, não merecíamos e não éramos capazes de ser justificados. Então Jesus justifica-nos pelo Seu sangue e aquele código que nós não conseguimos cumprir, ainda assim ocorre em nós outro processo, que é o processo da santificação. E o processo da santificação é nós cada dia sermos cada vez mais santos. E sabem o que é que acontece quando nós cada dia perseguimos a santidade? Aquele código que nós não conseguimos cumprir começa a ser cumprido por causa disto. Senhor, mas eu aqui não consigo cumprir. Entrega tudo a Jesus. E nós entregamos a Jesus, não somos perfeitos, mas que isto não sirva de desculpa. Porque a ideia é que nós normalmente fazemos ninguém é perfeito. Que frase tão gira que nós gostamos. Ninguém é perfeito. Ora, é as verdades de lá para Alice. Aquelas que toda a gente conhece. E ninguém é perfeito, é verdade. Mas a verdade é que o Senhor nos manda ser santos, como Ele é santo. Sede santos porque eu sou. Agora a minha pergunta é, esta santidade é para começar apenas no céu ou começa aqui? Há crentes que se esqueceram desse pormenor. Há crentes que dizem assim, eu vou ser santo é lá no céu. Depois do Senhor me vir buscar, eu começo a ser santo. Se calhar, é uma falha qualquer. Teológica grande. Que o Senhor tenha misericórdia. Porque é pela fé para que seja segundo
a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Eu vou terminar com este versículo, meus irmãos. Porque é pela fé. O que é pela fé? Vejam, a lei apenas mostra o que é transgressão. A lei mostra que todos nós somos transgressores. Quando nós voltamos outra vez ao mesmo... Nas últimas semanas temos andado à volta disto, porque é à volta daquilo que Paulo está a dizer. A ideia é, toma consciência de que tu e eu somos transgressores da lei. Isto gera em nós só pode gerar humildade. Irmãos, quando eu reconheço que eu sou um transgressor, que estou diante do Deus Criador de todas as coisas, Ele é o juiz, Ele é o promotor público, Ele é o advogado da acusação, é também o advogado de defesa, é incrível, Ele faz tudo. Mas é Ele que lá está e nós somos os transgressores. O nosso merecimento era estarmos algemados ao pecado e era assim que nós estávamos, às portas do cárcere. E a sentença tinha sido ditada, condenado. Qual é a sentença? A tua vida e a minha vida. Somos transgressores. E aquilo que Jesus vem fazer é dizer, acabou. Ele não vai dar a vida. Sou eu que dou a vida. E de repente as nossas algemas são retiradas e caem. E nós saímos livres, mas somos nós os transgressores. E aquele que era inocente recebeu a sentença de transgressor, não sendo ele transgressor. O que é que isto faz na nossa vida? O que é que isto tem que gerar na minha e na sua vida? Irmãos, isto só pode gerar, em primeiro lugar, um profundo reconhecimento de que Deus, Ele é incrível, Ele é amoroso, Ele é soberano e eu não mereço nada. Isto é reconhecimento da glória do Senhor, depois reconhecimento que eu tenho que lhe agradecer todos os dias pela minha salvação. E mais uma vez voltamos ao primeiro ponto da introdução. Isto gera em nós e apenas pode gerar. Não orgulho, porque vimos isto. Onde está então o teu orgulho? Onde é que está então aquilo que te tens que orgulhar? Não há nada pelo qual eu me possa orgulhar. Irmãos, e Paulo fala acerca disto. Ainda que eu desse, ainda que eu fizesse, ainda que eu falasse e não tivesse, o que é que o amor faz? O amor gera em nós humildade. O crente deveria ser a pessoa mais humilde à face da terra. E isto não tem a ver com humildade, falsa humildade. Tem a ver com o reconhecimento. O próprio Jesus fala disto no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de... O que é um pobre de espírito, meus irmãos? Um pobre de espírito é aquele que literalmente reconhece que nada é em si mesmo e depende de Deus para tudo. Percebeu? Um pobre de espírito é aquele que reconhece que ele em si mesmo nada é. Não há muitos crentes, infelizmente, a reconhecer que nada são. Que nada somos. E quando nós reconhecemos que nada somos, aí sim ficamos verdadeiramente humildes. Não achamos que somos melhores do que ninguém. Olha para aquele crente. Olha para aquele a fazer aquilo. Olha para aquele a fazer aquilo outro. Então e nós? Não temos espelhos em casa? Não conseguimos olhar para aquilo que nós fazemos? Olhamos para o espelho e dizemos, estás tão bonito. Coisa espetacular. Não. Temos que olhar não para os pecados dos outros, mas também, em primeiro lugar, é para os nossos pecados. Se olharmos para nós, e quanto mais... Irmãos, honestamente, dizer isto do fundo do coração. Quanto mais eu olho para mim, menos vontade eu tenho de olhar para os meus irmãos, para os pecados deles. Porque já me chega aos meus. Já chega aquilo que eu tenho que viver comigo próprio, para estar preocupado ainda com a condenação dos meus irmãos. Isso não é o meu papel. O papel de juiz não é meu. Porque no dia em que eu quiser colocar um papel de juiz, eu estou a usurpar a autoridade divina. Isto é pecado. Mais uma vez é idolatria. Achar que eu sou tão bom, que eu consigo julgar alguém. Só que essa é a função de Deus. E aquilo que é usurpar a função de Deus é terrível, porque é beliscar a glória do Senhor. O Senhor não partilha a sua glória com ninguém. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, o qual é o pai
de todos nós. Então, termino. Aquilo que é a justificação, ela produz em nós humildade. Ela produz em nós um profundo reconhecimento de quem Deus é. E ela produz em nós um profundo reconhecimento, isto é, a ideia de um agradecimento contínuo. A ação de graças contínua. Estas são as marcas do cristão. Irmãos, aquilo que define um cristão não é o seu conhecimento bíblico. Aquilo que define um cristão não é a quantidade de vezes que vem à igreja. Aquilo que é a marca verdadeira de um cristão. Aquilo que leva alguém verdadeiramente a poder se considerar um cristão são os seus frutos. É o seu relacionamento com Deus. Quão triste é haver pessoas que conhecem tanto da Bíblia, mas não conhecem nada de Deus. Há pessoas assim. Conhecem tanto da Bíblia e não percebem e não conhecem nada de Deus, porque não se relacionam com Ele. Ou relacionam-se muito superficialmente. Que o Senhor Jesus nos ajude a não nos relacionarmos superficialmente com Ele, mas a termos um relacionamento de facto real, verdadeiro e profundo com Ele. Isto nota-se a milhas. É assim que a igreja deve ser. É assim que nós devemos ser. Que os nossos frutos sejam reconhecidos por todos. Por todos. Porque às vezes parece que só nós mesmos reconhecemos os nossos frutos. E só nós é que reconhecemos os nossos frutos. Só nós é que reconhecemos as nossas qualidades. Só nós é que achamos que somos isto, aquilo e aquilo outro. E tudo o resto, todos aqueles que estão à nossa volta dizem exatamente o oposto. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Então vamos ficar em pé, meus irmãos. Ainda antes de levantarmos a nossa oferta, vamos ainda orar sobre este assunto. Amém?